o olhar que lançamos às diferenças existentes entre nós, sejam elas de pertencimento a determinada classe social, gênero, raça, etnia ou orientação sexual, é cultural e socialmente estabelecido. A defesa dos direitos humanos supõe uma postura política e ética na qual todas e todos têm igualmente o direito de ser respeitadas e respeitados e tratados com dignidade, sejam homens, mulheres, negros e negras, brancos e brancas, indígenas, homossexuais, heterossexuais, bissexuais, travestis ou transexuais. Tais diferenças não podem ser atribuídas à natureza, à biologia, mas sim ao processo de socialização, que nos ensina a nos comportarmos segundo determinado padrão, que no caso da nossa discussão é de gênero. Todas essas formas de classificação social interagem simultaneamente no mundo social, fazendo com que certos entrecruzamentos sejam objeto de um tratamento menos igualitário, mais desigual do que outros. Assim, se um determinado indivíduo é homem, negro e de classe popular, receberá um tipo de avaliação distinto, possivelmente desvantajoso, em relação ao de uma mulher branca e de classe social alta. Este exemplo assinala que a relativa desvantagem do gênero em uma sociedade machista pode ser neutralizada pela classificação de raça, etnia e ou pelo pertencimento de uma classificação de uma classe social considerada superior. Como então aprendemos a conformar nosso olhar e terminarmos por tratar homens e mulheres de modo distinto? Às vezes, com nossos pequenos gestos ou atitudes cotidianas, sem perceber, reforçamos desigualdades e hierarquia de gênero, para não falar em preconceitos e estereótipos. A antropologia, disciplina que estuda a diversidade cultural nas sociedades, sustenta que a dimensão biológica da espécie humana é transformada pela necessidade de capacitação cultural, essencial à sua sobrevivência. É a cultura que humaniza a espécie. Pode-se perceber que os homens são muito diferentes de outros homens em outros lugares. Também as mulheres diferem bastante de outras mulheres em diferentes partes do mundo. E o mesmo acontece com as relações entre os gêneros, que variam nas muitas sociedades do planeta. O papel que a biologia desempenha na determinação de comportamentos sociais é fraco. A espécie humana é essencialmente dependente da socialização. Contudo, de acordo com o senso comum, as condutas de homens e mulheres originam-se de uma dimensão natural, os chamados instintos, inscrita nos corpos com que cada indivíduo nasce. Acredita-se com frequência que existe um tipo de personalidade ou padrão de comportamento para cada um dos sexos. Na cultura ocidental, supõe-se que o masculino seja dotado de maior agressividade e o feminino de maior suavidade e delicadeza. Na década de 1930, a antropóloga americana Margaret Mead, 1901-1978, estudou esta questão em outras culturas e descobriu que não existe uma relação direta entre o sexo do corpo e a conduta social de homens e mulheres. Margaret Mead revolucionou sua área de pesquisa ao torná-la popular e ao alcance dos leigos. Seu objetivo era dar às pessoas comuns uma ferramenta para entenderem seu lugar no mundo. Ela demonstrou que os papéis sexuais eram determinados pelas expectativas sociais e provou a importância das relações sociais para a conservação da espécie. Acreditava que o objetivo da antropologia era melhorar a raça humana e, para isso, defendia que o mundo moderno tinha muito a aprender com outras civilizações. Em inúmeros livros e artigos, Margaret Mead escreveu sobre os direitos da mulher e contra o racismo e o preconceito sexual. O modelo de educação de uma pessoa, aquilo que ela aprendeu sobre o que é certo e errado na esfera sexual, influenciará sua sexualidade, seus sentimentos e atração por outras pessoas, sua orientação sexual. Assim, algo considerado adequado no meio social é passível de ser inadequado em outro. Gestos, modos de se vestir, de sentir ou falar podem ser considerados femininos em alguns lugares, masculinos ou mesmo indiferentes em outros. Essa variação corresponde à cultura.
Sexualidade e gênero são dimensões diferentes que integram a identidade pessoal de cada indivíduo. Ambos surgem, são afetados e se transformam conforme os valores sociais vigentes em uma dada época. São partes, assim, da cultura, construídas em determinado período histórico, ajudando a organizar a vida individual e coletiva das pessoas. Em síntese, é a cultura que constrói o gênero, simbolizando as atividades como masculinas e femininas. Ao assistir programas de TV que tratam da situação das mulheres em diferentes países, se percebe como são adversas as condições das quais mulheres têm que sobreviver e criar os filhos. Nota-se também, em diferentes contextos, a rigidez dos costumes locais, que as obrigam a cobrir todo o corpo e o rosto, como ocorre nos países muçulmanos, a submeter-se à mutilação genital, como em alguns países africanos, a praticar o aborto de fetos do sexo feminino, em razão da preferência social por um filho homem, como acontece na China. No mundo todo, a situação das mulheres é preocupante. Em países pobres, as situações de miséria e de exclusão social que atingem homens e mulheres somam-se a discriminações de gênero, sexual, étnica e racial, presentes nos distintos contextos socioeconômicos. Em todas as classes sociais, as mulheres são vítimas de violência física, psicológica, moral, sexual, simbólica. Enfrentam dificuldades de acesso ao trabalho e à geração de renda, à escolarização e à participação na vida política. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, com imensas desigualdades sociais em razão da distribuição de renda extremamente desigual, o quadro social torna-se ainda mais complexo. As desigualdades de gênero e de raça, etnia, são produzidas em meio a profundas diversidades regionais e tradições culturais distintas. Nordestinos, gaúchos, amazonenses, caboclos, diferentes grupos indígenas nas áreas rurais e urbanas possuem regras sociais e moralidades que estabelecem os costumes locais e a inserção da mulher em uma dada cultura. Na literatura de cordel, por exemplo, uma das manifestações da cultura popular no Nordeste, a mulher aparece descrita ora como moça caçadora, ora como donzela, ora como prostituta ou doméstica. Nas várias situações, reforçam-se os papéis e os lugares sociais atribuídos às mulheres, o espaço privado, o trabalho doméstico, a procriação, o cuidado e a educação dos filhos. Isso significa que, além de lutarem contra a exclusão social que as atinge, bem como as suas famílias, muitas mulheres têm que enfrentar preconceitos e superar dificuldades advindas da posição social subordinada que ocupam em relação aos homens, independente de sua condição socioeconômica. A situação de pobreza e de discriminação étnico-racial agrava essa realidade. Mulheres em situação de pobreza, mulheres negras e indígenas, além de administrarem o cotidiano doméstico e disputarem vagas no mercado de trabalho sem qualificação adequada, devem enfrentar o preconceito por serem pobres e por não serem brancas. Alguns dados de pesquisas recentes ilustram a realidade construída pelo machismo e pelo racismo presentes em nossas sociedades. Como vimos, as desigualdades de gênero combinam-se com a discriminação social e étnico-racial. Desde crianças, as meninas podem ser preteridas pelos pais em relação aos irmãos. Quando adultas, possuem menos oportunidades de acesso ao mundo público, suportam a sobrecarga de trabalhos domésticos e têm poucas chances de realizar sonhos que as conduzam à emancipação financeira ou social. Se não tiverem acesso a uma boa formação escolar e incentivo, podem limitar-se a reproduzir o destino de suas mães, além de ficarem expostas ao risco de gravidez não prevista, se não tiverem oportunidade de obter meios para a contracepção. Ainda hoje, as mulheres, sobretudo as jovens e de áreas mais periféricas, têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde e às políticas públicas eficazes para a superação dessas dificuldades sociais. Se o gênero é socialmente construído por nós, no cotidiano da família, da escola, da rua, na mídia, então
parte do pressuposto de que essas convenções sociais podem ser transformadas, ou seja, discutidas, criticadas, questionadas, modificadas, em busca da equidade social entre homens e mulheres, do ponto de vista do acesso a direitos sociais, políticos e civis. Educadores e educadoras têm a possibilidade de reforçar preconceitos e estereótipos de gênero. Caso tenham uma atuação pouco reflexiva sobre as classificações morais existentes entre atributos masculinos e femininos e se não estiverem atentas e atentos aos estereótipos e aos preconceitos de gênero presentes no ambiente escolar. Qual a responsabilidade da escola e das educadoras e dos educadores na garantia do direito de cada pessoa de ter uma justa imagem de si e de ser tratada e tratado com dignidade? Como educar meninos e meninas para a igualdade de direitos e oportunidades? Essas questões é que a gente precisa discutir.